Olá, estou de volta 2025 com Aprendendo com Elas, o nosso podcast. E hoje eu estou aqui para falar sobre um tema muito importante. Porém, pouquinho antes de eu falar sobre o nosso tema, corre lá, curte, compartilha, comenta, se inscreve neste canal para você receber os novos conteúdos. Ah, sim, tem novidades. Mas também vai lá no Instagram e nos curta no @podcast Aprendendo com Elas e no @mulheresICT. A novidade é que a partir de agora nós vamos fazer aqui o nosso bate-papo no Aprendendo com Elas, nesse podcast, quinzenalmente, tá bom? Então a cada 15 dias, nas quintas-feiras, o nosso conteúdo estará indo ao ar. Então não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar, de se inscrever para receber aí o sininho, né, sobre os nossos novos conteúdos, enfim. E aí, os conteúdos que você ainda não viu, corre lá para ver. O ano passado a gente teve conteúdos muito bons, com entrevistados aqui, e foi assim algo maravilhoso. Então corre lá para você resgatar esses conteúdos, assistir, se beneficiar e também ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, compartilhando, né? Manda lá para um amigo, uma pessoa conhecida, familiar, enfim, que pode também se beneficiar dos nossos conteúdos, tá ok? Bom, o tema de hoje que eu quero abordar com vocês é um tema muito importante, que é o Janeiro Branco, que aborda a saúde mental. O Janeiro Branco, gente, começou em 2014, começou aqui no Brasil, viu, gente? Lá em Uberlândia, com um psicólogo, o nome dele é Leonardo Abraão. Então ele começou aí a campanha do Janeiro Branco, falando sobre a importância da saúde mental. E foi um movimento brasileiro que teve como objetivo conscientizar a população sobre a importância da saúde mental. E, gente, quando nós estamos falando de saúde mental, a gente não está dizendo apenas sobre os transtornos mentais. E, óbvio, eles fazem parte, né, desse universo da saúde mental, mas saúde mental tem a ver com o ser humano como um todo, aquilo que ele pensa, aquilo que ele faz, aquilo que ele sente, propósito de vida, tem a ver com questões individuais e coletivas, abrange todo mundo, questões profissionais, familiares, interpessoais, enfim, não tem como, né, considerar um ser humano sem falar sobre saúde mental. E aí tem algumas questões que a gente vai ter que prestar muita atenção. Existe ainda muito preconceito sobre isso, né? E às vezes até dentro de um universo cristão, existe um conceito muito errado, como se cuidar da saúde mental fosse algo desnecessário, ou quando há algum transtorno mental que a pessoa tem ali um diagnóstico, é sinal de fraqueza, de falta de comunhão com Deus, ou porque a pessoa está em pecado, ou enfim, é uma possessão demoníaca, e não é nada disso, não é nada disso. O nosso mental também adoece, e a gente precisa cuidar da nossa vida mental, da nossa vida emocional, do nosso psiquismo. Nós temos que cuidar para não adoecer. E aí, assim, os transtornos mais comuns, depressão, ansiedade, aí vem a questão do alcoolismo, dependência de drogas, esquizofrenia, dentre outros. Óbvio que isso está inserido aí, né, dentro da questão desse universo da saúde mental, porque aí já é o adoecimento, são os transtornos que precisam ser bem diagnosticados, tratados, cuidados, e isso traz para a pessoa a certeza de não virar refém de uma doença, né? É de fugir de ter um diagnóstico correto, fugir de tratamentos, isso não ajuda. Então, todos nós, comunidade, temos que ter essa consciência e poder entender isso
como parte da nossa vida. A Organização Mundial da Saúde diz que 1 em cada 4 pessoas terá aí a possibilidade de ter um transtorno mental. Então, olha, 1 em cada 4 pessoas. Então, não tem como isso não fazer parte da nossa vida. Então, nós precisamos entender, porque a desinformação não ajuda em nada, só atrapalha. Então, é importante a gente entender, compreender, se cuidar, que cuidados temos que ter, o que precisamos evitar, o que precisamos adquirir como hábito saudável para promover saúde mental. Então, tudo isso é importante. O não saber é a pior arma contra uma pessoa. Então, assim, quando a gente vai atrás de uma informação, isso acaba nos ajudando bastante, tá ok? Então, vamos lá. O mês de janeiro, ele foi escolhido porque é o início de um ano, né? É o início de uma nova etapa da vida de todo mundo. A gente chega no final do ano, aquela correria e tal, fecha para balanço, traça algumas metas e objetivos para o ano que começa. Então, janeiro acabou sendo o mês escolhido porque estava ali, olha, começando, então ajudando aí a levar sobre uma reflexão o que eu tenho que fazer para cuidar aí da minha saúde mental. Então, por isso que o mês de janeiro foi escolhido. E a campanha Janeiro Branco é um movimento que tem como objetivo, como eu já falei, a conscientização e a normatização sobre essas questões de saúde mental. E aí, gente, os principais objetivos da campanha são quebrar tabus sobre saúde mental, que eu já até falei aqui um pouquinho, desmistificar questões mentais, conscientizar sobre o autocuidado emocional. Sim, gente, nós precisamos cuidar das nossas emoções, porque quando a gente não cuida, nós ficamos muito mais vulneráveis aí ao adoecimento. Então, a nossa vida emocional, ela requer cuidados, assim como a nossa saúde física e assim por diante, tá ok? Promover saúde mental em todos os setores da sociedade, porque é aquilo que eu falei, engloba tudo, né, gente? É no trabalho, hoje em dia a gente vê muito adoecimento emocional, burnout no ambiente profissional, então isso precisa ser de fato promovido e combater tabus aí sobre esse tema, saúde mental, tá certo? E gente, desde 2023 a campanha Janeiro Branco é reconhecida oficialmente como lei federal, a lei número 14.556/23. Então isso hoje no estado brasileiro é reconhecido. A escolha do Janeiro Branco, eu já falei um pouquinho, mas também remete à ideia de uma folha em branco, onde você pode reescrever, ressignificar, redesenhar aí as suas histórias e priorizar a sua saúde mental, né? Então, quais são os pilares para se promover uma boa saúde mental? Então, nós precisamos pensar em prevenção, percepção e tratamento. Esses seriam os 3 pilares aí para a gente poder entender. E, gente, qual que é o tema esse ano do Janeiro Branco? É o que fazer pela saúde mental agora e sempre. Por quê? Não é algo que a gente, eu vou falar uma vez. Não, isso faz parte do cotidiano, do dia a dia, de tudo aquilo que envolve o ser humano, nos seus diferentes contextos sociais, pessoal, enfim, envolve. Então, sempre a gente precisa estar falando sobre isso. E o slogan que eu achei assim super interessante é: ou a gente cuida da mente, ou a mente acaba com a gente. Super verdade, nós precisamos cuidar da nossa mente, porque o Dr. Jonatas Leônio fala, né, olha, a mente mente, e ela mente mesmo, e o duro é que a gente acredita cegamente nas mentiras que ela
coloca, né? E aquilo passa a ser uma verdade para nós e a gente vai vivendo em função de mentiras como se fosse verdade. Mas depois a gente fala sobre isso ou até ter um tema específico aqui no Aprendendo com Elas para explorar melhor esse universo, né? E aí, gente, é um movimento, como eu já falei, que tem como objetivo normalizar o diálogo sobre saúde mental. E aí, segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental pode ser considerada um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. Então, em linhas gerais, seria isso. Além dos aspectos individuais, a saúde mental também é determinada pelos aspectos sociais, ambientais e econômicos, né? Não tem como não nos afetar, né? O estresse que a gente passa por não ter ali as necessidades básicas cuidadas, as dificuldades financeiras, dificuldade nos relacionamentos, tudo aí acaba envolvendo. Então, a saúde mental não é algo isolado, é também influenciada pelo ambiente ao nosso redor. Isso significa que deve-se considerar que a gente tem que considerar que a saúde mental resulta da interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Então, a gente pode entender e afirmar que é uma característica biopsicossocial, tá certo? E, gente, é garantia de direito constitucional à saúde, né? Inclui o cuidado da saúde mental. Então, hoje nós temos aí os aparelhos governamentais, municipais, estaduais, enfim, que tem que nos garantir isso. Então, não é só quem tem um plano de saúde que pode ter o cuidado, o encaminhamento para a avaliação de um profissional. Isso é uma garantia do cidadão. Então, se você tem aí alguma desconfiança, assim, você tem percebido que pensamentos muito ansiosos, uma depressão, uma tristeza contínua. Gente, tristeza faz parte da vida e não é o fato da pessoa estar triste que significa que ela esteja deprimida. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque parece que qualquer tristeza, então já é depressão. Não, e não é, né? Se a pessoa tiver uma apatia, assim, perdeu o interesse pela vida, não tem mais propósito, significado, não tem motivação, ânimo para fazer coisas que antes fazia, então isso precisa ser avaliado. E às vezes as pessoas que estão perto da gente são pessoas que vão sinalizando, olha, você precisa cuidar melhor, eu estou percebendo que você está explodindo por coisas que não necessariamente precisava ser nessa intensidade ou dessa forma, pega leve, tá tudo bem com você, o que está acontecendo? Se você percebe hoje um sofrimento que acaba interferindo na sua forma de agir, de pensar e de sentir, então você precisa olhar para isso, buscar aí talvez a ajuda profissional para poder ter um diagnóstico e cuidar, tá certo? Então procure um posto de saúde, procure alguns aparatos, né? Porque lá no posto de saúde eles vão te encaminhar, procure um CAPS, né? Que eles têm ali os profissionais para poder fazer uma avaliação e, óbvio, você vai ter que ter paciência, esperar, mas faça isso, não caminhe sozinho. E principalmente isolamento, gente, é algo que alimenta a doença. Então, cuidado com isso. Quando você começa a se isolar da sua rede de apoio, da sua rede de contato, de amigos, começa a ficar mais separado. É diferente
a gente ter um momento de solitude que nós precisamos ter para nos avaliarmos, ter aquele encontro com a gente, corrigir rotas, isso é algo necessário. Eu estou falando de um isolamento, né, onde, né, as pessoas, você vai se afastando, entrando na caverna, então isso não é muito bom não, tá? Precisa ser cuidado. Então, gente, saúde mental, ela não deve ser espiritualizada erroneamente como fraqueza espiritual, falta de comunhão com Deus, intimidade, ou que a pessoa esteja em pecado, não é nada disso, né? Um transtorno mental ou doença mental não é possessão demoníaca. Eu lembro que anos, né, algumas décadas, algumas doenças erroneamente, dentro do contexto cristão, foram classificadas como possessão demoníaca e não tinha nada a ver com epilepsia, convulsão. Gente, quanto preconceito! Pessoas não passaram, né, no momento em que elas precisavam ser acolhidas, precisavam ser ali cuidadas e foram discriminadas. Então, a discriminação, o estigma, de nada adianta. E quanto mais ignorante a pessoa for sobre o tema saúde mental, pior será. Eu já vi pessoas dizer assim, tal pessoa imagina, ela está precisando de terapia cheia de louça para lavar, falta do que fazer, mente vazia, onde já se viu? Cuidado, não vá para esse lado, porque você vai, aí sim, você vai estar pecando, porque você está discriminando, você está tendo um preconceito em relação às pessoas. A gente não é obrigado a saber de tudo, mas a gente tem que ir em busca das informações. Ninguém nasce sabendo tudo, mas vai atrás das informações. Agora, Janeiro Branco, tem muita coisa boa. A internet é aquilo, tem coisa ruim e tem coisa boa. Então vai lá no Instituto Janeiro Branco, tem algumas fontes que acabam sendo interessantes e traz ali informações que vai ajudando a gente a entender esse universo, tá certo? Então, o estigma, gente, ele acaba sendo um obstáculo substancial à recuperação e reabilitação da pessoa, sendo um componente essencial da discriminação enfrentada por aqueles com problemas de saúde mental. Muito, muito difícil. Às vezes dentro da própria família, dentro do ambiente profissional, dentro das igrejas, nós precisamos rever isso. E aí, gente, a superação do estigma é crucial para melhorar a qualidade de vida das pessoas com problemas de saúde mental, né? Garantir assistência adequada e promover a igualdade no acesso aos serviços de saúde mental. É necessário isso. Aí, olha, o medo, a incompreensão, a desinformação e os preconceitos são fatores que alimentam aí o estigma, que acaba contribuindo para a exclusão social e a discriminação enfrentadas por aqueles que lidam com condições de saúde mental. Temos que rever aí essa questão. E outra coisa importantíssima, é crucial compreender que a recuperação e o controle de condições de saúde mental é possível. Quando a pessoa vai lá, cuida, trata adequadamente, ela tem condições de poder reverter isso. E mesmo naquelas condições onde você sabe que existe ali uma doença mental e não existe uma cura para ela, existe como tratar e cuidar, né? Salva aí as devidas proporções. Por exemplo, um diabetes. Segundo a medicina, o diabetes não tem cura hoje, né? Não sei se a ciência vai evoluir, mas hoje, para a medicina, o diabetes não tem cura. Isso não significa que a pessoa precisa sofrer
com as comorbidades da doença descontrolada. Se a pessoa se controlar na sua alimentação, com exercício físico, manter ali a sua glicemia em níveis ali que não venham desenvolver ou como consequência aí as comorbidades, ela vai ter uma vida normal, ela não vai ser refém da doença. Agora, aquela pessoa que não foi atrás do diagnóstico, não foi, aí quando começa a passar mal, vai para o hospital, aí entra em coma por conta de não ter ali uma insulina, um índice glicêmico nos níveis normais, então entra ali num coma, tem que passar por alguma amputação de membros ou uma cegueira, enfim, vem as comorbidades por não ter cuidado. E assim é também em questão a saúde mental. Dentro dos transtornos, enfim, quando uma pessoa tem ali uma questão, e a gente não está procurando o culpado, porque ninguém escolhe ter ou não um transtorno, né? E às vezes são questões que englobam um todo, né? Genética, ambiental, enfim. E aí, se essa pessoa ela começa a dar indícios, e isso é cuidado, é diagnosticado devidamente, a gente evita, por exemplo, que essa pessoa entre num surto. Toda vez que alguém entra no surto, o déficit é muito grande, as sequelas que ficam. Então, assim, a gente consegue, é claro que junto com o psiquiatra que vai medicar, enfim, consegue evitar ou tirar essa pessoa de um surto e isso não ficar se repetindo. Num outro momento a gente pode falar mais especificamente sobre isso, mas eu dei aqui essa pincelada só para você poder entender. Então é crucial compreender que a recuperação e o controle de condições de saúde mental é possível. Entretanto, o estigma persistente, a discriminação constituem barreiras que dificultam a busca e obtenção do apoio necessário para o caminho da recuperação e tratamento. Vocês estão percebendo, né? Como é importante e necessário cuidar dessas questões? E aí, gente, a luta contra o estigma e a responsabilidade é uma responsabilidade compartilhada. Não é um problema individual, é só da pessoa, é nosso. Né? Mesmo que eu não tenha ali uma ligação familiar, mas faz parte, né? Também eu estou ali, eu posso, de alguma forma, ajudar, conversar, acolher, né? Olha, vamos lá, eu vou com você, vamos junto, atrás de informação, vamos estar entendendo o que está acontecendo com você. Então, tudo isso é muito importante. E ao unir esforços, podemos construir uma sociedade onde a saúde mental seja incorporada, compreendida e apoiada por todos. Olha que coisa linda, né? Vale ressaltar que o estigma, por si só, pode ser mais persistente e prejudicial do que a própria condição da saúde mental. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação, gente, a tudo isso, tá certo? Gente, eu quero falar agora algumas dicas para se manter uma boa saúde mental. A gente já falou aqui como é que a campanha começou, o que envolve, o estigma, enfim. E agora, assim, tá, quais são as dicas? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Gente, nós precisamos voltar ao jardim. Simone, ao jardim de infância, não é ao jardim de infância. Nós precisamos voltar ao jardim. O que eu quero dizer com isso? Gente, a história do ser humano começa num jardim, né? Deus fez o jardim do Éden, preparou todo o cenário maravilhoso, lindo, e depois ele criou homem e mulher. Só que com o passar do tempo, a gente foi desaprendendo a curtir o jardim e como isso impactou as nossas vidas, a nossa saúde física, mental e espiritual. Então nós precisamos voltar ao jardim.
Ele fez um jardim tão lindo, tão cheiroso, tão maravilhoso e gostoso, né? E nós precisamos voltar a esse jardim para nos conectarmos com a nossa essência, né? Equilibrarmos o nosso ser. Nós precisamos fazer isso. É muito importante, gente, voltar a contemplar a natureza. Porque no dia a dia, no corre-corre, e eu sei que quem mora num grande centro como São Paulo, aquela vida louca, agitada, trabalho, as obrigatoriedades, sim, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Por isso que a gente tem que ter onde recarregar as baterias, porque senão isso vai nos consumir de tal forma que vamos adoecer. Então, gente, é muito importante lembrar disso, de reaprender a importância de contemplar a natureza, de admirar a beleza de uma flor, de um pôr do sol. Gente, já tem alguns anos que eu comecei a ter como hobby pessoal, né, tirar fotos com meu celular. Teve uma época que eu passava assim muito tempo no trânsito, porque o meu consultório era distante de onde eu morava e eu acabava ficando muito tempo no trânsito. E aí, às vezes ficava, né, ali, né, esperando, né, aquela toada devagar e tal. E eu comecei a olhar em volta. Aliás, vocês já me viram falar aqui de uma situação que aconteceu comigo. Eu vou repetir aí esse relato. Teve uma vez que eu fui levar minha filha para a escola e ela estudava de manhã, tal, deixei ela na escola e estou voltando para casa, na avenida. E aí, assim, gente, eu vejo ali o farol verde para ter o fluxo de carros e em frente, tudo parado. E aí eu olhei aquilo, eu fui ficando indignada. Eu falei, Deus, como? Pleno 7:30 da manhã, esse trânsito parado, onde já se viu? Onde é que a gente vai parar? Por que não sei? Gente, foi no piloto automático, eu reclamando, e de repente eu escutei um clec-clec no vidro do carro. Eu estava com os vidros fechados e eu escutei ali um clec-clec. E eu virei qual não foi a minha surpresa? Era um beija-flor. Gente, eu nunca tinha visto um beija-flor tão perto. E foi assim, algo que durou alguns segundos. Ele não ficou lá, paradão e tal, não. Ele cutucou lá o vidro com o bico dele, deu uma paradinha e eu olhei, mas gente, que lindo! Eu nunca tinha visto um beija-flor tão de perto. Ele com as asas abertas, aquele colorido, a coisa mais linda. E aí ele fugiu, foi embora. Naquela hora eu falei, Deus, muito obrigada. Muito obrigada por esse presente. Minha manhã mudou. Aí eu comecei, sabe, a olhar para cima, ver as nuvens. O trânsito estava ali. Eu tinha que enfrentar aquele trânsito. Eu não podia mudar aquilo. Mas eu podia mudar a minha disposição de ter que enfrentar aquilo. Porque aquilo, naquele horário da manhã, já estava tirando o meu pior. E aí eu comecei a perceber que eu podia conduzir isso de uma outra forma, menos estressante. Isso foi um aprendizado para mim. Então, assim, eu gosto de tirar, às vezes eu estou caminhando, às vezes eu vou em algum lugar que tem flores, eu tiro foto, às vezes quando eu posso, tiro foto de um pôr do sol, do sorriso de uma criança. Gente, como aquilo me alegra. Então, uma das coisas muito importantes, assim, comece a contemplar a natureza, por onde você passa. Ah, Simone, mas onde eu passo não tem planta, não tem... Olha para o céu, veja as nuvens, veja a cor do céu, né? Tenta ver um pôr do sol, tenta caminhar um pouquinho, isso vai te ajudar. Não é formulinha mágica, mas isso com certeza... Os benefícios disso, hoje a ciência coloca como ser extremamente necessário. Então, comece a contemplar a natureza. Né? Vai a algum parque perto da onde você mora, se organizar, mas olha, de final de semana eu preciso adiantar isso. Tá, mas tem um tempinho para você poder contemplar. Tem uma planta em casa para você cuidar. Ah, eu não tenho dedo verde. Aprende a cuidar, né?
Água, gente, algo tão básico, né? Tem pessoas que não sabem beber água, sabem beber refrigerante, mas não sabem beber água. Reaprenda, beba água, se hidrate, isso é extremamente necessário. É necessário, gente, você se alimentar bem. Nós estamos na era do desembrulhar mais e descascar menos. Inverta isso. Descasque mais e desembrulhe menos. Opte por uma alimentação mais saudável. Simone, eu não tenho dinheiro para comprar aqueles alimentos. Não, começa com, gente, o básico do brasileiro: arroz, feijão, uma saladinha, uma proteína. Tá de bom tamanho, né? Tire os instantâneos, tire os processados, não use isso de forma corriqueira, mas mais esporadicamente. Opte, né, por coisas mais naturais, veja quais são os alimentos que estão em promoção, faça isso, porque não tem um super alimento. Às vezes as pessoas, olha, sai na moda, olha tal coisa, e é caríssimo. Não, vai ali com o básico, né? Mas de forma mais natural. Opte por alimentos mais naturais. Evite ali os realçadores de sabores que na cozinha geralmente tem lá para colocar os temperinhos. Use temperos naturais, ervas frescas. Você vai ver o quanto vai ser gostoso e prazeroso. Eu não sei cozinhar. Um ótimo momento para começar a aprender. Você fala assim, puxa, olha, eu que fiz. Claro, no processo de aprendizado a gente vai acertar, vai errar, mas você vai ver o quanto isso vai ser prazeroso para você. Então, talvez isso possa ser até um hobby. Eu vou cozinhar, eu vou fazer mais salada para colocar na minha alimentação, eu vou procurar comer mais frutas, beber mais água. Nossa, eu tenho que tomar 2 litros de água por dia, mas eu não tomo nem um copo. Comece tomando 1 copo por dia. Não adianta falar, agora eu vou tomar 2 litros. Se você não tem o hábito, não vai funcionar. Mas comece com 1 copo, coloque ali, vai tomando aos goles, né? E vai reaprendendo a hidratar aí o teu corpo. Outra coisa, gente, dormir bem, ter qualidade de sono. Tem pessoas que não têm uma qualidade boa de sono, às vezes até dorme 7, 8 horas, mas não tem uma boa qualidade de sono. Nós precisamos ter uma qualidade de sono, fazer uma higiene do sono. Então, opte por diminuir as intensidades da luz na sua casa no final do dia. Vai 1 hora antes de dormir, não use mais as telas, nem do computador, nem da TV. Coloca ali talvez uma musiquinha assim mais agradável, diminua a intensidade das luzes, crie o hábito, se você gosta, de tomar um chazinho mais calmante, um suco forte de maracujá. Vai se preparando para dormir, se desligar do dia. Mas quando eu deito a minha cabeça não para. É treino, gente, também. Começa assim, bom, o que é que eu tenho que resolver amanhã? Anotei, amanhã eu cuido de... Nossa, mas não, agora eu não vou pensar sobre isso, já está anotado. Quando eu acordar amanhã, eu não vou me esquecer que eu tenho que resolver isso. A gente precisa educar a nossa mente. Lembra, né, que se a gente não cuida da mente, ela acaba com a gente? Então, a gente precisa cuidar aí da nossa mente. Então, procure ter qualidade de sono. E para quem tem já aí um transtorno mental, é imprescindível cuidar do sono, porque se você começa a diminuir as horas de sono, isso pode ser muito ruim para precipitar alguma crise. Então precisa sim respeitar e cuidar aí da qualidade do sono. Gente, mantenha relacionamentos saudáveis. Se você não tem, desenvolva relacionamento saudável. A amizade, ela não chega pronta, ela vai sendo desenvolvida, ela precisa de tempo, de caminhar junto. Construa uma rede de apoio perto de você, né? Com pessoas aí perto, vizinhos, familiares, na igreja.
não é invadir a vida de ninguém, nem as pessoas invadirem a tua vida, porque invasão não é intimidade, mas construa uma rede de apoio importante para você e saia dos relacionamentos tóxicos, né? Se liberte dos relacionamentos tóxicos. Comece a fazer coisas que você gosta, né? Busque ter aí algum hobby, alguma coisa que possa ser benéfico para você. Mas eu não tenho dinheiro. Começa com pouca coisa. Eu falei para você, olha, celular, eu descobri que eu gosto de tirar foto com o celular, isso para mim é um hobby. De repente você, eu gosto de cozinhar, é um hobby. Eu gosto de fazer um bordado, e é interessante que isso ajuda a ter a concentração, a atenção no desenvolver dessa atividade. Então, tente fazer algo que seja viável para você. Não tente estabelecer metas para começar só quando você tiver, no aqui e agora com o que você tem. Mas não é o ideal, gente. O ideal nunca está aqui no real. Comece com aquilo que você tem, né, fazendo, exercitando, e aí você vai perceber os benefícios disso para você, né? Então se permita, falar, não, eu quero, mas eu não sei do que eu gosto. Ok, descubra, né? Descubra, assim, olha, eu acho que eu vou fazer tal coisa para perceber se eu gosto ou não. Eu acho que eu vou tentar aprender, né, tal coisa para ver se eu gosto ou não. Então, existem aí possibilidades. Prática de exercícios físicos, gente. Não tem como, não é por uma questão estética, mas é extremamente benéfico. Os exercícios regulares, eles liberam endorfina, serotonina, dopamina, adrenalina, que melhoram o humor e combatem o estresse e a ansiedade. A Organização Mundial da Saúde diz que nós devemos ter, assim, uma média de 150 minutos a 300 minutos por semana de uma atividade física moderada. Gente, 150 minutos dividido por 5 dá cerca de meia hora por dia de segunda a sexta. Sábado e domingo, se puder fazer, é ótimo, é ganho. Mas se não der, olha, pelo menos 5 dias na semana, meia hora, não é possível que não dê para fazer isso. Simone, eu não tenho dinheiro para ir na academia. Não precisa. Você entendeu? Comece a caminhar, né? Pare, desça um ponto antes do habitual, ou uma estação antes do habitual e termine o seu trajeto a pé. Se você mora num prédio, começa a subir um lance de escada, se você não tiver nenhuma restrição para fazer isso. Comece com aquilo que é possível. Hoje tem muita possibilidades aí na internet falando sobre exercícios adaptados para você não se lesionar. Então busque algumas informações e depois, quando você conseguir se organizar financeiramente no seu tempo para poder incorporar atividade física com mais assim, propriedade no seu dia a dia, ok, tem pessoas que gostam de natação, tem pessoas que gostam de caminhada, de jogar futebol, de andar de bicicleta, enfim, você vai descobrir qual é a tua atividade física. Mas, gente, não é possível que meia hora por dia não dê para colocar, né? Então, se você não faz nada, se você tem uma vida sedentária, isso é ruim. Agora comece fazendo 3 vezes por semana. E aí depois, né, já consigo fazer 3 vezes por semana, agora eu vou fazer 4 vezes por semana, agora eu vou fazer 5 vezes por semana. Vai aumentando isso e você vai perceber essa sensação de bem-estar, e isso vai mudar muita coisa. Não é formulinha mágica, gente, mas é extremamente necessário. Outra coisa que é muito importante de ser feito é identificar e desconfiar e desafiar pensamentos negativos. Isso pode ajudar a reduzir a ansiedade e depressão.
Deixa eu fazer aqui um parênteses bem rapidinho. Vocês sabiam que o Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o país mais ansioso do mundo? E na América Latina, o Brasil é o país que tem mais depressão? Pois é, gente, esses índices não são bons e não tem como nós não sermos afetados por isso. Então a gente precisa cuidar. E aí, comece a identificar, desafiar de pensamentos negativos. Lembra do slogan? Ou a gente cuida da mente ou a mente acaba com a gente? Então, nem tudo aquilo que a gente pensa, a gente deve acreditar como sendo verdade, principalmente pensamentos negativos e que nos desfavorecem, que nos coloca lá no lugar da mosquinha, do cocô, do cavalo, do bandido. Tem muita gente que vive nesse lugar. Então, não, eu não sou essa pessoa, não, isso não é verdade. Não, por mais que muita gente já tenha falado, você não presta, você não vale nada. Não, peraí, eu vou encontrar valor em mim. Se eu estou vivo, eu tenho um valor. Eu quero descobrir que valor que é esse, né? Que pessoa que eu sou, eu quero gostar de mim como pessoa. Então, invista nesse sentido, tá certo? E falando nisso, não fique se comparando às outras pessoas. A comparação, gente, ela nunca favorece ninguém, porque geralmente, num processo de comparação, se pega o melhor que o outro tem para se comparar com o pior que eu tenho. Olha, fica muito desigual, né? Então, assim, não se compare. É diferente a gente nutrir admiração pelas pessoas e até querer aprender coisas com elas, mas colocar ali numa comparação, isso nunca favorece, tá certo? E aí, desenvolva metas realísticas, né? Metas e objetivos realistas. Porque senão, gente, se você colocar uma meta irrealista para você, você vai se frustrar demais. Diminua o tempo online, a gente já falou um pouquinho sobre isso. E agora, para terminar, eu gostaria de colocar algo que a Organização Mundial da Saúde, inclusive, reconheceu oficialmente e inseriu a espiritualidade em seu conceito de saúde. A nossa espiritualidade, ela é muito importante, o se reconectar, como nós precisamos. Lembra que eu falei de voltar ao jardim? A gente volta ao jardim para nos reencontrarmos, nos equilibrarmos, mas o jardim não tem sentido se o Criador não estiver lá, né? Então a gente precisa ter esse reencontro com o nosso Criador, né? A espiritualidade, ela contribui muito para a saúde mental, porque nos ajuda a lidar com situações difíceis da vida, traz conforto nos momentos difíceis da vida, nos períodos de sofrimento, fortalecendo o bem-estar. Então, a espiritualidade de um ser humano, ela é extremamente importante. Eu gosto de pensar assim, puxa, eu não sei ver a minha existência sem um relacionamento com Deus. Para mim não tem sentido, não tem propósito, não tem, mesmo nos perrengues da vida. Eu preciso ter Deus perto de mim, eu preciso estar com Deus. A caminhada com Ele é algo que me conforta, me tranquiliza, porque Ele sabe acalmar as minhas tempestades internas, que muitas vezes são piores do que as externas, mas Ele sabe como me ajudar a passar pelos vendavais da vida, porque Ele sempre está junto comigo. Isso me traz paz, me traz segurança, me traz pertencimento, porque eu sei que Ele me ama e que Ele cuida de mim. Gente, é um assunto que dá pano para manga, porque ele é muito importante, muito complexo, e a gente poderia ficar aqui horas e horas falando, mas eu gostaria de que esse start de 2025 a gente não passasse sem falar sobre Janeiro Branco. Então, saúde mental é algo que faz parte, sim, da nossa vida. Vamos nos cuidar, vamos falar sobre as nossas emoções, entendendo que tem emoções que nós sentimos e que muitas vezes a gente não entende
muito bem o porquê, tenta classificar, brigar com elas, e essa não é a forma, né? Mas que a gente possa entender a importância de falar daquilo que pensamos e sentimos, que a gente possa entender que precisamos cuidar da nossa saúde mental, precisamos cuidar do nosso ser como um todo, né? Não adianta ter um físico ok e não ter uma saúde mental ok. Nós precisamos cuidar, né, do nosso ser como um todo, tá bom? Então que Deus abençoe vocês e vem com a gente aqui no ano de 2025 com Aprendendo com Elas. Gostou do conteúdo? Vai lá, compartilha, comenta, se inscreve, curte, vai lá no Instagram, no @podcast Aprendendo com Elas e também no @mulheresICT, tá ok? Deus abençoe sua vida.